Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro, e eu de novo tentando ajeitar essa câmera. Meu Deus do céu, um dia eu consigo, gente, um dia eu chego lá, pode ter certeza. Não sei quando, mas eu chego lá. Espero que todos tenham tido um bom dia de trabalho. Para quem foi assistir de manhã, tenham tido uma boa noite de sono, tenham sonhado com os anjos de todas as cores, como dizia minha mãe. Tá bom? Então vamos para o capítulo 31 do nosso livrinho. Faltam 9 capítulos, depois desse, né? Opa, olha o fio de cabelo aqui. Gente, cabelo comprido é uma coisa, uma situação. Eu tô ficando careca de tanto cabelo que eu perco. Então vamos do coração de Jesus, o que Jesus diria para você hoje, né? Item 31, venha para fora. Então, o anterior chegou a sua hora, né? Então, quer dizer, ele tá ali na porta, tac, tac, tac. Agora ele tá pedindo pra gente sair. Sim, antes de começar também, gente, não tô gravando terça-feira, porque que acontece? Tem o tratamento espiritual. E acaba que eu chego tarde em casa, chego parada de fome, roxa de fome. Aí ainda vou comer um negócio e aí fica muito tarde pra gravar e a cabeça fica meio tantã. Aí acaba que eu não tô gravando na terça-feira, tá? Então, no momento vai ser assim. Não tô conseguindo. Os dias, se alguma sexta-feira eu chegasse mais cedo, aí eu até consigo gravar. Mas ontem eu subi já era quase 10 da noite, 10 da noite, sei lá. Mas assim, já era bem tarde, então nem deu pra gravar, não tinha mais cabeça pra isso, tá bom? Então agora a gente vai fazer assim, tá? Então, item 31, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Isso está lá em João, versículo 11, item 43. Sinto que a ressurreição do meu amigo Lázaro precisa ser compreendida em sentido mais amplo. Vamos lá. Isso aí eu acho que vai ser mais complexo. Eu não vim ao mundo para ressuscitar corpos que, pelas leis da natureza, são perecíveis e transitórios. Não se esqueçam de que, tempos depois de eu ter ressuscitado Lázaro, ele veio a falecer, assim como ocorreu posteriormente com todas as pessoas que eu curei. Meu apreço pelos doentes não mudou, e faço tudo aquilo que depende de mim para lhes restaurar a saúde. A cura, porém, não está apenas em minhas mãos, pois de que adianta restaurar o corpo se a mente prossegue enferma, se o coração não larga a tristeza, se a apatia é maior do que o desejo de viver, se a descrença é maior do que a fé, se o egoísmo tem sufocado o seu amor. Para muitos ainda, a doença é o próprio remédio capaz de conduzi-los à cura. Para muitos ainda, a doença é o próprio remédio capaz... Eu tive que ler de novo para entender, gente. Para muitos ainda, a doença é o próprio remédio capaz de conduzi-los à cura. Basta estar disposto a escutar a voz da enfermidade, saber o que ela tem a dizer sobre nós mesmos, que conselhos tem a nos dar, que necessidades estão sendo negligenciadas, quais os excessos e as carências que precisam de equilíbrio. O que está faltando em sua vida que a enfermidade veio compensar? O remédio alivia o externo e muitas vezes você ainda precisará dele, mas a cura real vem de dentro para fora. O médico é seu grande aliado no restabelecimento da saúde. Porém, é preciso que você queira sinceramente se curar, queira viver para cumprir a missão que o trouxe ao mundo. Não deixe que a doença roube sua vida antes de você partir.
Eu vim para ressuscitar as almas cansadas, as almas aflitas, apáticas, almas que se colocaram no túmulo do medo, que exigem um mundo perfeito para viverem sem esforço e sem lutas, que desejam ser servidas sem nada oferecerem de si mesmas. A felicidade, sem nada oferecer de si mesmas, a felicidade do próximo. Esses são os Lázaros, dos quais eu continuo à procura, a fim de trazê-los de volta ao palco da vida. Hoje eu venho à sua presença, chamo por seu nome, escute minha voz, amiga. Venha para fora, há muita vida para você viver. Esse aqui foi mais curto, né? Mas ele é um pouquinho mais difícil, né? De debater. Então, a gente sabe que Jesus gostava muito de Lázaro, né? Então foi até ele, ressuscitou Lázaro. Mas, assim, o que Jesus traz aqui, a mensagem mais importante, na realidade, que ele traz, é de que, assim, ele sempre, como ele disse para um enfermo, né? Pega a tua cama e anda, né? Então, pega a tua cama e anda. Não quer dizer só levanta e sai andando, não é só isso. A gente precisa se modificar. Vem de novo a reforma íntima. Se nós não fizermos a nossa reforma íntima, se nós não nos modificarmos moralmente, se nós não mudarmos o foco que a gente tem, se a gente, como é que eu vou falar? Se a gente não mudar de sintonia, de frequência, né? Não adiantaria nada Jesus vir e curar a gente se a gente virar as costas. Logo que Jesus virou as costas, a gente vai começar tudo de novo, começa a fazer as besteiras todas iguais de novo. Então, é a mesma coisa a gente vê na casa espírita, na igreja, enfim, qualquer templo que tenha cura, né? É que as pessoas vão lá e procuram, né, a cura, mas não se modificam. Então, assim, a gente vê pessoas que estão há séculos, né, vão no tratamento, não sai nunca, sai, ou então volta, e se vai, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, e a pessoa ainda tá ali, e a gente vê que a pessoa ainda não entendeu que a cura não tá ali nas mãos do médico, do médium, do pastor, do padre, enfim, de terceiros. Tá na mão deles mesmos. Tá nas nossas próprias mãos. Então, enquanto nós não nos modificarmos, aqui ele fala, sair da apatia, sair, deixa eu pegar aqui, tá óculos? Tá vendo? Aqui, ó. A mente enferma, coração triste, apatia, sem desejo de viver, a falta de fé, o egoísmo e a falta de amor. Às vezes é um ou outro, às vezes são todos os sintomas, e a gente continua repetindo, a gente sempre repete os mesmos padrões. A gente precisa aprender a identificar os padrões que nos colocam nessa posição de enfermidade. Por outro lado, a enfermidade, ela também é uma cura. Às vezes pode ser aquele último momento da expiação, é o que nos resta expiar para a gente passar pro degrau de cima. Ou então pra gente passar o quê nessa encarnação. É aquilo que a gente precisa pra ir
Porque acontece determinadas doenças, a gente precisa se colocar numa posição, primeiro, de abnegação, de aceitação, de amor por si mesmo, olhar mais para si, com mais carinho. Isso que é importante, olhar mais para si com carinho. E aos poucos a gente vai se modificando, né? É por isso que ele fala que a enfermidade às vezes é a cura, né? Que a gente precisa, é o remédio que a gente precisa. A gente vê muitas pessoas que depois de uma longa doença, depois de um susto, né? Alguma coisa muito séria, as pessoas despertam, se aproximam de Jesus, se reaproximam de Jesus e são curadas. Por quê? Porque era aquilo que a pessoa estava precisando. É igual Paulo, né? Quando ele era Saulo, né? Quando ele tá lá no caminho de Damasco, né? No caminho de Damasco. E ele fica cego, né? Com aquela luz toda de Jesus. Cego temporariamente, né? E quando ele desperta, né, de um assassino, perseguidor de cristãos, ele se torna o maior divulgador do cristianismo. Essa cegueira temporária tem um sentido normal, né? Mas tem um sentido também, o sentido por trás, por trás disso. Por trás disso é o quê? Que às vezes nós ficamos cegos com materialismo, cegos correndo atrás de dinheiro, cegos correndo atrás de coisas fúteis, cegos atrás de nossos vícios. E nós precisamos ter aquele para despertarmos. E aí a gente tem aquele momento de a gente fica tonto, leva aquele tapa, fica tonto. E aí a gente, volta para a realidade. Está com as minhas palavras, que hoje o meu raciocínio não tá muito bom não, tá, gente? Eu tô gravando, mas meu raciocínio tá meio lerdo hoje. Então, é mais ou menos isso, né? Que ele fala, mais ou menos não, é isso que ele fala aqui pra gente, né? Que realmente nós precisamos ter aquela vontade, né? Aquela vontade profunda de evoluir e de nos curarmos. Curarmos o quê? Nossas almas, nosso espírito. E a gente vai curando a nossa alma, nosso espírito o quê? Como? Através das nossas melhoras morais, né? A partir do momento que a gente respeita as leis de Deus, né? A gente vai começando a evoluir. Hoje a palestra foi muito interessante, foi do Livro dos Espíritos e ele falou muito disso, né? Dessa questão da gente, das leis. Eu achei interessante, muito importante o que ele falou, que se nós fôssemos capazes, né, de respeitarmos as leis de Deus na sua integralidade, não precisaríamos das leis dos homens. Que nós já estaríamos num patamar melhor. Enfim, um dia a gente chegar lá, né? Que é aquilo, a gente vai chegar lá a um momento.
A gente está em um mundo de provas e expiações. Então, esse mundo de provas e expiações é para expiar, é para passar por provas. A gente não tá a passeio. E também não vamos nos iludir que nos mundos melhores, ditosos, enfim, tudo, a gente não vai dar passeio também não. Tanto é que Jesus trabalha até hoje, Maria trabalha até hoje, Doutor Bezerra trabalha até hoje, entendeu? Francisco de Assis trabalha até hoje. Francisco de Assis está para reencarnar, né? Um tempo atrás houve essa história aí. Também não sei até que ponto é verídico ou não. Mas havia essa história de que Francisco de Assis vai reencarnar. Emmanuel reencarnou, né? Ele reencarnou, ele tá com os seus 25 anos agora. Daqui a pouco ele tá despontando por aí, tá aparecendo por aí. Então, nós precisamos realmente seguirmos as leis de Deus para nos melhorarmos, para nos curarmos de nossas enfermidades morais. Porque o corpo é o último a adoecer. A doença a gente vem trazendo lá de trás. Os nossos pensamentos que a gente vai colocando uma pitadinha disso aqui, uma pitadinha daquilo ali. Aí vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. E aí vai enchendo o perispírito. E aí o perispírito transborda para o corpo físico e nós ficamos doentes. A gente escuta muitas histórias de pessoas que falam, toda hora fala, ai que eu tô doente, que eu tô com isso, que eu tô com aquilo, que eu tô não sei o que, e a gente sempre escuta a gente falando, você vai atrair, mas vai atrair, gente. Pensamento é matéria. Palavras é matéria, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente pensa. Tem que tomar muito cuidado, gente, tem que tomar assim, tem que ficar, meu Deus do céu. Assim, claro que não é uma regra, porque sempre tem aquela coisa, cada caso é um caso. É uma coisa que eu, como simples e ignorante que eu sou, de vez em quando eu fico estressada, porque tem gente que quer generalizar tudo, e a gente não pode generalizar, principalmente na doutrina. Tem as regras estão ali, mas a gente sabe que cada caso é um caso, porque cada espírito é um espírito, cada espírito tem a sua própria bagagem, tem o seu próprio caminho, tem suas provas e expiações a passar, suas próprias provas e expiações. A minha não é a mesma que fulano, ciclano, que Beltrano. Ninguém, os bilhões de seres humanos encarnados ou até espíritos desencarnados, todos têm uma prova e expiação diferente para passar. Porque todos nós temos uma bagagem diferente. Apesar de estarmos no mesmo lugar ao mesmo tempo, não quer dizer que a gente vai levar dali a mesma coisa. Por quê? Porque a nossa cabecinha, as nossas cabecinhas estão pensando coisas diferentes. Somos pessoas diferentes, somos indivíduos diferentes. Apesar, mesmo sendo interligados, nós todos sermos interligados uns com os outros, nós somos diferentes uns dos outros. Então, eu gosto sempre de frisar isso. Tô falando, na minha ignorância, na minha santa ignorância, eu sempre gosto de falar, cada caso é um caso. Ninguém vai me fazer engolir generalidade. Ninguém. Tô certo, tô errada? Não sei. Mas eu não consigo aceitar que, assim, tem as leis, tem tudo, tá tudo lá. Mas a tua experiência é a tua experiência. É igual eu gosto de falar. As pessoas adoram julgar o outro, né? Aí fala, que fulano isso, fulano aquilo, e fulano isso aqui. Mas fulano é fulano. Deixa fulano em paz, meu pai do céu. Deixa fulano, deixa ele. O problema é dele.
O problema é do fulano. Não adianta ficar falando se ele tá certo, se ele tá errado, onde ele errou, onde ele acertou, porque foi o que eu falei, todos nós temos experiências diferentes, todos nós estamos num patamar diferente, ninguém tá igual. Porque o que eu penso não é a mesma coisa que fulano pensa, que ciclano pensa. O que eu fiz não é a mesma coisa. Às vezes pode até ser parecido, mas tem uma coisinha diferente. Não é igual, somos indivíduos individuais, somos cada um ser humano diferente. Um espírito diferente, vamos falar assim, todos nós somos espíritos diferentes. Podemos estar no mesmo nível, mais ou menos, no mesmo nível de evolutivo, enfim. Podemos nos entender por tais motivos, mas preste atenção, até com o seu melhor amigo ou amiga, você não tem os pensamentos exatamente iguais. Tem um monte de coisa que a gente vai discordar. E tá tudo certo. Tá tudo certo. O que a gente precisa não é ficar pensando, porque discordou de mim, concordou comigo. Isso aí não importa. O que importa é nós fazermos as nossas partes para evoluirmos espiritualmente, moralmente, para nós lá na frente chegarmos a um patamar diferente. E se Deus quiser, levaremos as pessoas queridas conosco. Estaremos com as pessoas que a gente gosta, que a gente mais gosta. Mas também estaremos com aquelas pessoas que a gente tem os desafetos, né? Assim como eu falei outro dia, eu não odeio ninguém. Não odeio. Eu posso não querer uma pessoa no meu círculo de amigos. Não posso não querer alguém muito próximo de mim, por não me identificar com aquela pessoa. Não identifico, os valores são diferentes, os interesses são diferentes, ok. Mas eu não odeio. Odeio. Porque eu falei outro dia, a pessoa que eu poderia mais odiar na vida, eu já fiz as pazes com ele. Então, assim. E tá tudo certo, né? A gente precisa focar, a gente precisa sair, né? Jesus veio bater a nossa porta pra gente abrir a porta e sair. Sair é a gente ir lá, correr atrás da nossa evolução, tentar nos melhorarmos, fazermos a nossa reforma íntima, parar e pensar, gente, o que eu tenho que mudar agora em mim? Que é uma coisa de cada vez. A gente não pode ir com muita sede ao pote. Por que a gente não pode ir com muita sede ao pote? Porque a gente se frustra, porque a gente não vai conseguir abraçar tudo de uma vez só, a gente não vai conseguir fazer, e aí a gente vai ficar frustrado. Aí vai gerar ansiedade, depressão, enfim, todas aquelas coisinhas que a gente sabe que vai acontecer o quê? A gente vai estagnar. A gente vai estagnar de novo. Aí a gente vai ficar lá, aí vai estagnar, e vai ficar patinando lá, ficando lá em círculo, correndo atrás do rabo durante sei lá quanto tempo, pra daqui a pouco de novo. Aí tem que acontecer alguma coisa pra gente. Opa, vambora. Vamos ligar o motorzinho de novo, dar um passinho pra frente pra ajudar? Pra se ajudar. Não é pra ajudar, é pra se ajudar. Que nós esquecemos disso. Tudo depende de nós. Por isso que ser espírita, vou falar de novo, é difícil. É difícil, porque é fácil ser uma religião, seguir uma doutrina, uma filosofia, onde terceiros fazem tudo por você, ou é o que você acha, pelo menos, né? Peraí, deixa eu dar um dinheiro aqui, que aí ele vai fazer oração. Deixa eu dar um dinheiro aqui, que vai fazer um trabalho ali na encruzilhada. Deixa eu fazer não sei o quê, deixa eu ir lá confessar pro padre que meus pecados serão perdoados, porque eu vou rezar 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso, 20 Salve Rainha e por aí vai, né?
deixa eu ir lá no voodoo, que aí o voodoo vai resolver o problema pra mim. Nananina. Ninguém vai resolver o problema de ninguém. Quem vai resolver os seus problemas somos nós mesmos. Nós mesmos, nós somos os únicos capazes de resolvermos nossos próprios problemas. Porque Jesus fala que pouco tempo depois, muitos daqueles que ele curou, desencarnaram. Por quê? Porque eles não se modificaram. Que eles continuaram iguais. Eles não mudaram. Continuaram exatamente as mesmas pessoas. Iguaizinhos. Não fizeram a reforma íntima. Não se esforçaram para mudar. Não se esforçaram para acompanhar os ensinamentos de Jesus. Eu tô falando não sim, mas somos nós também. Quem sabe nós somos um daqueles que foi curado por Jesus, que logo depois adoeceu, morreu. Adoeceu de novo, morreu. Porque não fomos capazes de honrar aquilo que Jesus deu pra gente. Não fomos capazes de fazer a nossa parte. Não fomos capazes de sermos gratos o suficiente a Jesus para nos esforçarmos e nos modificarmos. E tem isso. Nós precisamos sermos gratos a Jesus, gente. A gente precisa agradecer Jesus, Deus, Maria. A gente precisa. A gente esquece. Nosso mentor, tadinho, ele tem que aguentar a gente 24 horas por dia, gente. 7 dias por semana. Olha só o perrengue que eles passam. Então, é isso que a gente precisa fazer hoje, agora, ontem, para ontem. Porque a regeneração tá na porta, tá batendo na porta. E quem aqui não quer ir para a regeneração? Duvido que alguém não queira ir para a regeneração. Duvido muito. Vamos fazer a nossa parte, gente. Correr atrás. Gente, não sei o que aconteceu. De repente, uma coceira do lado de cá, na garganta. Aí... Acho que agora passou. Mas assim, nós precisamos ir em frente. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos evoluir. Precisamos nos amar mais. Precisamos nos olharmos para nós mesmos, para dentro de nós e tentarmos nos modificarmos. A gente precisa dessa reforma. A gente precisa se olhar no espelho, se encarar e falar: agora eu vou mudar. Agora eu vou me empenhar. Agora eu vou sacudir a poeira e vou embora, eu vou caminhar, dar a mão para Jesus. Vamos embora, gente. Vamos embora, tá na hora. Faz mais de 2000 anos que a gente tá se arrastando nessa. A gente poderia estar melhor, a gente não tá. Por quê? Porque nós somos indisciplinados. Nós não nos amamos o suficiente para correr atrás de nós mesmos. Dos nossos próprios benefícios. Eu canso de ver pessoas que ficam assim: ai, porque eu tô doente, ai, porque eu sei que, ai, mas aí não se esforçam, não saem. Eu conheço pessoas que não saem mais de casa. A pessoa não sai de casa pra nada. Ou quase, ou sai para ir no médico. E sempre tá de cama, tá passando mal, quando é uma coisa é outra, e só tá piorando. Só tá piorando. Hoje o Saulo lembrou também da pandemia. Todo mundo achou que a pandemia ia acordar pra vida, só que não.
Tem muita gente que fica pior. Eu conheço pessoas, até espíritas, não sei nem se a gente ainda pode denominar espírita, porque não se mexe, não se movimenta, não ficaram na apatia, apáticos. Aí quando vai na casa espírita, que é um milagre, acha que vai, ó. Não, gente, não é assim. É a persistência. Jesus, olha quanto tempo Jesus está persistindo conosco, está insistindo. Ele insiste com a gente. Se ele insiste com a gente, porque a gente desiste da gente. Porque nós desistimos de nós mesmos se Jesus não desiste da gente? Me explica aí. Porque não somos capazes ainda de fazer a nossa parte. Difícil. Fácil tacar pedra no outro. Fácil. A gente não olha, a gente quer consertar a vida do outro, né? Também. E a gente esquece que tem que consertar a nossa. Então, pra gente consertar a nossa vida, a gente precisa se sacudir. Eu vejo pessoas também que estão empenhadas, mas empenhadas da maneira certa, não aquelas que só fogo de palha, não. São pessoas empenhadas a se melhorar, empenhadas em fazer o bem, empenhadas que estão lá certinho, bonitinho, fazendo a sua parte. E nós estamos fazendo o quê? O que nós estamos fazendo? Estamos desistindo ou estamos insistindo? Eu não desisti de mim ainda não. Tô tentando fazer a minha parte. Aos trancos e barrancos, cheia de defeito, né? Mas eu continuo, eu insisto. Eu caio, me levanto, sacudo a poeira. Vambora. Porque eu sei que ele tá aqui, ó. Tá aqui do meu lado. E ele tá aqui dentro do meu coração. Então, vamos ver direitinho. Não vamos ser mais um Lázaro, mais um, que só cai e não se levanta mais. Vamos ser aquele que cai, que é curado e que segue em frente. Vamos ser... Vamos sair, vamos viver a vida da maneira certa. Vamos enfrentar a vida da maneira certa. Melhorarmos moralmente, espiritualmente, evoluirmos, crescermos, para daqui uns 200 anos a gente encarnar de repente no Regeneração, fugir do Provas e Expiações. Vamos fazer esse... Tá ok? Vamos fazer assim? Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Então é isso. Vamos fazer a nossa parte, que Jesus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa, tá bom? Então vamos ficar por aqui. Tô com sono, gente, me perdoe. Vou fazer a prece de encerramento, agradecendo a Jesus, esse bondoso, esse irmão tão querido nosso, pela oportunidade de mais uma vez lermos esse livro que nos traz, nos aproxima tanto de Jesus.
possamos cada vez mais estarmos mais perto dele, olhando mais para nós, nosso crescimento, nossa evolução moral, espiritual, nos empenhando para que nós possamos nos tornarmos espíritos cada vez melhores e realmente trilhando os passos de Jesus, fazendo o necessário para nos aproximarmos dele. Agradeço a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos mentores, nossos queridos amigos e irmãos espirituais que aqui estiveram, e que possamos todos nós termos os nossos lares higienizados pelos irmãos franciscanos, abençoados, que possamos todos sermos amparados, todos os seres que se encontram em nossas casas possam receber nesse momento todos os fluidos salutares necessários para essa noite ou para esse dia, que possamos cada vez mais ficarmos mais equilibrados, apaziguados, confiantes, determinados, mas acima de tudo que nossa fé se eleve cada vez mais, nos aproximando de nosso querido Mestre. Agradeço a Maria Santíssima, na nossa doce Mãe, por todo o auxílio, o amparo e todo o amor com o qual ela nos cobre diariamente. Os nossos mentores espirituais que tanto se empenham para nos colocar no caminho certo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus, gente. Então, quem vai assistir hoje à noite ainda, que tenha uma boa noite, uma boa noite de sono, de paz, de harmonia. Sonhe com os anjos de todas as cores. E quem for assistir de dia, que tenha um bom dia de trabalho, um dia cheio de luz, de fé, de esperança, de harmonia para todos. Tá bom, gente? Beijos nos corações. Amo vocês. Tchau, tchau.